para variar, né, a grande mídia e os políticos, principalmente a esquerda americana e a grande mídia alinhada com a esquerda, né, o Washington Post, The New York Times, é já aquele movimento de urubu, né? O, o cadáver dessas pessoas nem esfriou direito e você já tem aí um pessoal tentando capitalizar politicamente com uma certa ideia. Benê, você que deve ter acompanhado até bem mais do que eu, qual que é o posicionamento geral da mídia americana quanto a esse ataque? É interessante, né? Porque, assim, óbvio, né? Imediatamente começou a se falar sobre o controle de armas, sobre o problema é o fácil acesso a armas, etc, etc. Engraçado aí você vê o tratamento diferenciado, né? Quando houve aquele ataque numa igreja, né? Onde um racista matou vários negros dentro da igreja, isso foi muito, muito óbvio, né? No mesmo dia, a imprensa já estava falando dos motivos do ataque, que era racismo, né? Ou seja, entrou lá com o claro objetivo de matar negros, né? Nesse caso, por exemplo, a mídia, só em pequenos pontos, ou finais de parágrafos, finais de matérias, eles acabaram falando que o cara entrou lá para matar cristãos, né? E foi exatamente isso que aconteceu. Ele invadiu esse alojamento da faculdade, né, uma sala de aula, mandou que todos deitassem no chão, e aí ele ia chamando um por um, mandava que a pessoa ficasse de pé, né, e perguntava qual era a religião dela. E aqueles que se diziam que se afirmaram cristãos, ele dava um tiro na cabeça. Né, e os outros alunos que ou diziam que eram ateus, ou diziam que eram muçulmanos, ou diziam que eram de qualquer outra religião, eles simplesmente davam um tiro na perna. Né? Ou seja, o ataque foi realmente um ataque absolutamente voltado aí contra os cristãos. Né? Mas a imprensa não falou nada disso, é uma coisa impressionante. Né? Da mesma forma que isso foi acho que um dos maiores absurdos de todos, a imprensa brasileira, ou pelo menos a grande imprensa brasileira, principalmente a Globo, G1, né, Globo News, né, eles frisaram muito que o Oregon foi um dos primeiros estados a liberar a posse, o porte de armas dentro de universidades. O que eles, entre aspas, né, esqueceram é que essa universidade ela tinha proibido o porte de armas dentro dos estabelecimentos. Então, aquele local que ele atacou, ele sabia exatamente que ali não havia ninguém armado, mais uma vez, né, como todos os outros ataques. Desde 1950, apenas 2 ataques desse tipo aconteceram em locais que não são as chamadas gun-free zones, né, que são áreas chamadas livres de armas, ou seja, ninguém pode entrar ou ficar armado, não importa que ele tenha autorização para isso e tal. Isso mais um monte de absurdos, né, como, por exemplo, a segurança do campus era feita por agentes desarmados. E eles não puderam fazer nada, ficaram na porta esperando a coisa acontecer porque eles não tinham o que fazer. Agora, uma das coisas mais assustadoras que eu vi uma entrevista de um rapaz logo depois do ataque, que é um veterano da Força Aérea Americana, que tinha porte de arma, ele estava armado ali na redondeza, e quando ele tentou entrar no prédio, ele foi barrado pelos seguranças, porque disseram que ele não podia entrar armado naquele local. É uma coisa absolutamente surreal. Né? Então, ele fez exatamente tudo o que ele quis ali.